Veja essa história. Meu nome é Raquel e hoje eu vou contar a minha história. Quando eu vim trabalhar na casa da Dona Eunice e do seu Paulo, eu senti que havia tirado a sorte grande. Eu era muito nova, mas já tinha trabalhado em outras casas e sempre me sentia explorada. Já com eles era diferente. Eles sempre foram super compreensivos, sempre me tratavam de igual para igual. Era um casal sem filhos e não havia muita bagunça e nem complicação para colocar aquela casa em ordem. Até porque eles ficavam quase o dia todo fora de casa. Eu morava no emprego e foi a solução que eu encontrei depois que minha mãe arrumou um marido que não ia com a minha cara. Eu sofri muito na mão desse infeliz e desde então decidi viver a minha vida longe da minha família, que nunca me apoiou para nada. Por sorte eu consegui esse emprego, eu gostava desse casal, eles me tratavam muito bem e eu tinha muitos planos para o futuro. Infelizmente, eu acabei engravidando por acidente. Eu nem tinha namorado e acabei me envolvendo com um homem que eu conheci em uma festa. Eu não sabia nada sobre ele. Eu sei que eu errei, que eu deveria ter sido mais precavida, mas agora era tarde demais. Cheguei a pensar em interromper essa gravidez, mas não tive coragem. Escondi o quanto pude dos meus patrões, até que fui obrigada a contar toda a verdade. A Dona Eunice me falou um monte de coisas. Ela achava que eu havia sido muito irresponsável, e eu sabia disso, porque ouvir isso da boca da minha patroa não me serviu para nada. O meu patrão entrou no meio e disse que agora minha vida iria mudar. Eles garantiram que iriam me ajudar e que eu podia continuar trabalhando lá. Eu fiquei muito agradecida. A minha maior preocupação era que eles me colocassem no olho da rua. Eu já tinha muitas preocupações. Imagina só ter que me preocupar com o trabalho na situação em que eu me encontrava. Quando a Leila nasceu, parece que todos os sofrimentos que eu passei foram minimizados. A minha patroa esteve ao meu lado em todos os momentos, me apoiou em tudo, foi comigo ao médico, enfim, participou de todo o processo. Ela não podia ter filhos e eu fiquei sabendo disso durante a gravidez. Eu acho que para ela era algo muito difícil. Quando ela pegou minha filhinha no colo, eu vi a cara de emoção que ela fez. Ela disse que minha filha era linda e que ela não ia deixar faltar nada para minha menina. Nesses meses que passaram, nós nos aproximamos mais e eu descobri que ela era uma mulher muito bem intencionada, que tinha prazer em ajudar. E eu acho que esse era o modo que ela tinha de poder viver um pouco a experiência de mãe. Eu ficava com pena dela, pois eu sabia que ela jamais experimentaria essa sensação que eu estava vivendo. Minha filha sempre teve de tudo. Nós sempre fomos muito ligadas e eu acabei voltando toda a minha vida para ela. Tive que desistir dos meus planos de continuar os estudos, mas isso não me angustiava. Eu acho que a Leila foi uma dádiva de Deus, até porque antes dela nascer a minha vida andava muito sem sentido. Os meus patrões tratavam ela como se fosse uma filha. Eles batizaram a Leila e a tinham como prioridade. Ela era criada com muita atenção, vivia recebendo presentes e estava indo para uma escolinha muito boa. A Eunice, minha patroa, disse que fazia questão de pagar todos os estudos da Leila até a faculdade. Eu era grata por tudo que eles faziam por ela. Isso me deixava confiante no futuro, pois eu sabia que minha filha teria oportunidades que eu nunca tive. Quando a Leila era adolescente, eu comecei a reparar em algumas mudanças. Eu não sei se ela estava sendo influenciada pelas garotas do colégio onde estudava, que era voltado para um público rico. Ela começou a ficar mais arisca comigo, não queria mais me ajudar com as pequenas tarefas, se negava a me obedecer e respondia quando eu pedia para ela fazer alguma coisa. Já há algum tempo eu ia percebendo que minha filha estava se afastando de mim. Eu achava que isso fosse coisa da adolescência. Eu me lembro que eu também fiquei muito rebelde nessa época. O meu maior medo é que ela esquecesse que eu era a mãe dela e acabasse se deslumbrando com aquele mundo de luxo que os patrões davam para ela. Eu
vivia dizendo que ela precisava abrir os olhos. Nós tínhamos que agradecer por tudo que eles faziam, mas essa não era a nossa realidade. Apesar dos meus esforços, eu via que nada do que eu pregava fazia efeito, porque esse mundo de luxo era mais forte que eu. A dona Eunice tinha o maior prazer de mimar a Leila. Ela era como uma filha para ela. Minha patroa enchia minha filha de presentes. Era roupa que não acabava mais. E eu me preocupava com isso, porque pouco a pouco, conforme ela ia crescendo, era essa a visão de mundo que ela tinha. Minha filha pedia as coisas e eu não podia dar. Daí chegava minha patroa e dava tudo para ela. Eu ficava muito dividida. O que me fazia mal era ver que eu estava perdendo o rumo da educação da minha filha. Aos poucos ela ia sendo moldada por eles, que faziam tudo pela Leila. O meu patrão, então, nossa, ele era louco pela menina. Houve uma época que ela chamava ele de pai, e eu fiz com que isso acabasse. Para ela, eram os tios Paulo e Eunice, que davam todos os presentes, levavam no shopping, pagavam a melhor escola, enquanto eu ficava com a parte chata, que a repreendia, que estava sempre chamando a atenção. Eu me lembro que no final de ano os meus patrões decidiram fazer uma viagem para a Europa e me pediram para levar a Leila. Eles iam ficar um mês fora e a Eunice disse que seria uma grande oportunidade para minha filha, que ela ia poder ver novas culturas. Talvez aquilo servisse para que ela se interessasse por aprender uma nova língua. Enquanto ela falava, eu pensava comigo que aquilo não estava certo. Eu não sei, era uma coisa que eu, com toda a minha humildade, não chegava sequer a imaginar. A minha filha estava louca para ir, era todo mundo me pressionando. E eu sabia que não tinha com que me preocupar, que ela seria muito bem cuidada pela minha patroa, mas eu não achava certo. Acabei cedendo por livre e espontânea pressão. Foi um mês de... Será que essa viagem tinha virado a cabeça da minha filha? O que realmente tinha acontecido lá? Eu havia passado o mês inteiro pensando em tomar uma atitude. A Leila estava crescendo e a gente precisava ter a nossa vida. Eu tinha que fazer alguma coisa para reverter essa situação antes que fosse tarde demais. Eu decidi ter uma conversa franca com a Leila. Ela já entendia as coisas. Eu não ganhava muito. Eu decidi ter uma conversa franca com a Leila. Ela já entendia as coisas. Eu não ganhava muito bem, mas nesses anos havia conseguido juntar um dinheirinho. Era pouca coisa, mas seria suficiente para arrumarmos um cantinho para nós duas, que era o que eu mais queria. Era minha casa, viver com a minha filha segundo as minhas posses, sem tanta interferência dos meus patrões. Ela tinha que viver a nossa realidade. O mundo a que eu pertencia não era esse de colégios caros, roupas de grife e viagens para a Europa. Ela ficou uma fera. Disse que não ia aceitar, que eu estava louca, que eu não pensava no futuro dela. E foi aí que ela disse que não ia se tornar uma empregada doméstica como eu quando crescesse. E ainda disse que eu tinha inveja dela. Eu fiquei tão chateada que dei um tapa na cara dela. E eu acho que depois disso, nada mais foi o mesmo entre nós duas. O tempo passou e eu acabei desistindo de todos os meus planos em prol do futuro da minha filha. Enquanto a Leila crescia, eu me orgulhava dela.